Quão grande é o nome do Senhor sobre toda a terra, pois Ele expôs nos céus a sua majestade. Glória a esse Deus, meus irmãos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Santo Espírito, porque é por causa dele que nós estamos aqui essa noite. E neste momento nós temos o grande privilégio de podermos nos assentar e ouvir a Sagrada Escritura, ouvir esse Deus triuno e poderoso falar conosco. Portanto, abramos a Sagrada Escritura no livro do Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14, nós leremos dos versículos 5 ao 14. Êxodo capítulo 14, versículos 5 ao 14. Diz assim a Sagrada Escritura: Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Oremos mais uma vez, amados irmãos. Ó Senhor bendito, grande é o teu nome, tu és maravilhoso, e de fato o homem, ó Deus, não pode alcançar a ti. O Senhor é grande em poder e não ignora o juízo e a plenitude da justiça. Nós, porém, Senhor Deus, somos pecadores. Nós, porém, temos a mente e o coração completamente envoltos em trevas, e não temos a capacidade sequer de entender quando o Senhor fala conosco. Eis aqui o texto inspirado, eis aqui literalmente o Senhor falando conosco, mas ai de nós, pois somos miseráveis e precisamos da iluminação do teu Santo Espírito para que esse texto faça sentido aos nossos corações. Por isso, neste momento, queremos clamar a ti, em nome de Jesus, não por qualquer mérito que possamos ter, porque não temos nenhum, mas unicamente por nosso mediador. Que tu, Senhor, agrade-te de iluminar o nosso coração e aplicar a tua santa e sagrada Escritura a nós, Senhor. Nós precisamos de ti, que nós jamais, Senhor Deus, sejamos impactados por qualquer coisa que não a tua voz falando a nós. E suplicamos que faça isto nesse momento, que abra o nosso coração, que abra os nossos olhos e que nos ajude, a Deus, a viver aquilo que compreendermos do teu Santo Espírito. Tem misericórdia de nós, livra-nos, ó Deus, das falhas que temos, das nossas dificuldades de compreensão, de concentração. Dá-nos um coração reverente diante da tua palavra, e que apesar das fraquezas e das imperfeições,
tanto daquele que pregará a tua palavra, quanto de nós que ouviremos, Senhor Deus. Que o Senhor se apiede de nós. Ajuda-nos neste momento, em nome de Cristo, para a honra e glória de Ti mesmo, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, há alguns anos, eu me recordo que em determinado momento eu estava andando no centro da cidade, aqui de Votorantim, e eu passei em frente a uma dessas igrejas e recebi um folheto. E nesse folheto havia um slogan, que provavelmente é o slogan dessa igreja até hoje. O slogan da igreja dizia o seguinte: pare de sofrer. Pare de sofrer. E com aquele simples slogan, o que eles estavam querendo dizer é o seguinte: venha à nossa igreja, venha a Jesus Cristo, e todos os problemas que você tem, seja de saúde, seja de matrimônio, seja financeiro, todos esses problemas serão resolvidos. Afinal de contas, a vida cristã não é uma vida de sofrimento. Pare de sofrer. Entretanto, quando nós olhamos para as Escrituras, o que nós percebemos é que a vida cristã se parece muito menos com um campo florido, cheio de conforto e cheio de afagos às nossas vontades, e se parece muito mais com um grande campo de batalha. Um grande campo de batalha. E não se confundam, amados irmãos. As Escrituras nos mostram que a nossa luta, a nossa guerra, a batalha na qual nós vivemos não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra seres humanos, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. É o que Paulo fala aos Efésios. A vida cristã é uma luta. A vida cristã é crer em Cristo e ser incluído nas tropas do Senhor para fazer parte de uma grande guerra cósmica. Mas, sendo a vida cristã uma luta, é óbvio que nós enfrentamos sofrimento. É óbvio que nós somos perseguidos pelos inimigos da nossa alma. É óbvio que por muitas vezes Satanás utiliza de todas as suas armas para destruir a nossa fé. E isso causa em nós dor e sofrimento. Isso causa em nós efeitos profundos da perseguição dos inimigos da nossa fé. E quando nós estamos em um campo de batalha, talvez seja de fato difícil perceber a glória do Senhor se manifestando quando, por exemplo, nós somos perseguidos por Satanás. Quando, por exemplo, as coisas não dão tão certo assim. Quando, por exemplo, a nossa fé é testada e nós estamos a ponto de sucumbir. Então a pergunta que eu faço é: será que é possível ver a glória de Deus mesmo dentro desse campo de batalha? E mais especificamente, será que é possível ver a glória de Deus, conhecer a glória de Deus, mesmo quando os nossos inimigos estão nos perseguindo? O texto do sermão desta noite mostra que sim. Por isso, o tema do nosso sermão nesta noite é: conhecendo a glória de Deus em meio às perseguições. Conhecendo a glória de Deus em meio às perseguições. Antes de nós adentrarmos o texto, é importante que nós compreendamos um pouco do porquê o livro de Êxodo foi escrito por Moisés. Moisés escreve este livro quando estava com a segunda geração de israelitas que saíram do Egito, nas campinas de Moabe, próximo da terra prometida. Eles estavam prestes a entrar na terra que o Senhor prometera a Abraão. Eles estavam prestes a tomar posse da sua grande herança. Entretanto, aquela segunda geração não tinha visto os grandes feitos do Senhor na terra do Egito. Aquela segunda geração era dos filhos daqueles que saíram do Egito. Eles não viram os grandes sinais. Eles não viram Sinai fumegar. Eles não viram a lei ser dada. Então Moisés escreve o Pentateuco como um todo, e especificamente o livro de Êxodo, para mostrar ao povo que estava prestes a entrar na terra prometida as grandes obras de libertação do Senhor, de Yahvé, do Deus da aliança. E então o livro de Êxodo nos mostra
de fato revela esse Deus poderoso para libertar o povo. Esse Deus que tirou o povo da terra do Egito com mão forte e poderosa. Esse Deus que glorificou o seu nome em cima dos seus egípcios, do povo egípcio, e levou o seu povo para fora da terra de escravidão e fez com ele uma aliança. É a história de um Deus libertador que prova, que mostra o quão glorioso e o quão superior ele é a todos os outros deuses. E nesse texto que nós lemos, nós temos nos capítulos anteriores o grande acontecimento das 10 pragas, na qual o Senhor humilha todas as falsas divindades do Egito, mostrando que elas não têm poder nenhum, nem sobre a vida, nem sobre a morte, nem sobre os elementos naturais, nem sequer sobre os seus próprios animais, pois Deus destrói todas as divindades pagãs do Egito, mostrando que eles não têm poder nenhum. Ele mostra a sua glória em Faraó, e por fim, Faraó deixa o povo sair. E no capítulo 13, a partir do versículo 17, nós temos o começo da caminhada de Israel, e nós vemos que o Senhor leva o povo de Israel por alguns caminhos bastante estranhos. E no capítulo 14, no começo do nosso texto, Moisés informa que o Senhor estava levando o povo de Israel em uma direção, mas então ordena que o povo retorne e vá para a direção oposta. E então Deus leva o povo de Israel para uma posição completamente desfavorável, geograficamente falando e militarmente falando. O Senhor os leva para uma região na qual eles estavam cercados por montanhas de um lado e o Mar Vermelho à sua frente. Um lugar que, se eles fossem atacados por inimigos, não haveria o que fazer. Mas é justamente esse o plano do Senhor. É justamente esse o propósito do Senhor: levar o seu povo a uma situação de perseguição, para na situação de perseguição demonstrar, revelar ao seu povo a sua glória. O ato final da revelação da glória de Deus sobre Faraó acontece nesse contexto, em meio a uma grande perseguição. Por isso, conhecendo a glória de Deus em meio às perseguições, como podemos conhecer, ou como conhecer a glória de Deus em meio às perseguições? Em primeiro lugar, lembre-se da soberania de Deus. Lembre-se da soberania de Deus. O texto que nós lemos começa dizendo que foi anunciado a Faraó, rei do Egito, que o povo de Israel saíra e agora estava acampado naquela região desfavorável militarmente falando. E é interessante que, de fato, passa-se algum tempo entre a saída do povo de Israel e o seu acampamento ali na região de Pi-Hairote. Provavelmente passa-se em torno de 1 ou 2 semanas. A informação então que chega a Faraó são relatos de atalaias que estão vendo a movimentação do povo de Israel. E quando essa informação chega, é interessante que Faraó já teve tempo de perceber quais foram os efeitos da ausência dos seus escravos. Nós devemos lembrar que o povo de Israel somava mais ou menos 2 milhões de pessoas, sendo no mínimo 1 milhão de homens aptos para a guerra, fortes inclusive para o trabalho. Certamente nesse tempo, algumas obras já começavam a parar. Certamente nesse tempo, o trabalho começou a andar mais devagar. E então, quando o Faraó recebe a notícia de que o povo estava encurralado e não tinha para onde fugir, o que ele pensa? Esse povo está perdido, ele não sabe o que está fazendo, é um povo fraco. Onde nós estávamos com a cabeça? De deixar esse povo partir. Então o texto nos diz que o coração de Faraó e de seus oficiais se mudam contra o povo. E o que nós temos a seguir é uma descrição do que Faraó fez em relação a isso. A reação de Faraó aqui não é exatamente uma reação de surpresa. Obviamente Faraó sabia que Israel não voltaria mais para a terra do Egito. Ele mesmo libertou o povo. O que ele mostra aqui é uma reação
de praticamente ira, desgosto. Ele está irritado consigo mesmo e com o povo de Israel por ter deixado uma quantidade tão grande de escravos sair do seu poder. Ele se mostra indignado, ele se mostra consternado, e essa ira cega o coração de Faraó, e então ele se mostra um grande inimigo contra o povo de Deus. E como nós sabemos que Faraó estava de fato irado? Como nós sabemos que Faraó estava de fato completamente tomado por rancor? É pela sua reação. O texto mostra que Faraó não poupou esforços para ir atrás de um povo de escravos. Olha a descrição que Moisés dá das tropas de Faraó indo atrás do povo de Israel. No versículo 6 ele diz que Faraó aprontou o seu carro especial para a guerra, e tomou consigo o seu povo, as suas tropas. E então no versículo 7 ele diz que também tomou, além do seu carro e além das suas tropas, 600 carros escolhidos, ou seja, os melhores carros de guerra que existiam no Egito. E carros de guerra naquela época eram de fato o ápice da tecnologia bélica, militar que existia. Carros de guerra eram uma tecnologia que os egípcios dominavam. Israel não tinha isso, e vários povos ao redor não dispunham dessa arma poderosa. Era uma arma que fazia com que o exército alcançasse os inimigos com muita facilidade, e que tornava esse exército difícil de combater, porque é muito mais fácil você atingir uma pessoa frente a frente do que quando ela está passando com um carro protegido por cavalos. Era como se fosse o tanque de guerra dos nossos dias atuais. E Faraó não pegou algumas carruagens, ele pegou 600, apenas 600 das melhores, o que significa que os demais que estavam com ele pegaram as que sobraram. Soma-se aqui mais ou menos em torno de um pouco mais de 1000 carruagens, sendo 600 dela elite, instrumento de ponta para a guerra, contra um povo que estava em tese indefeso. Não apenas isso, ele não apenas pega armas de ponta, ele também coloca sobre o domínio dessas armas de ponta a elite do seu exército. Ele diz que, o texto nos diz que os carros do Egito estavam com capitães sobre todos eles. Não era qualquer soldadinho, não era qualquer pessoa que acabou de começar o seu treinamento que estava indo para essa guerra. Era a elite, eram os melhores. O que Moisés está querendo destacar aqui para aquele povo que estava prestes a entrar na terra prometida era a quantidade, ou melhor dizendo, a grandiosidade da ameaça que o povo de Israel estava enfrentando. A perseguição era gigantesca, a perseguição era enorme, e ele estava lembrando o povo de Israel, que não viu essa perseguição, de que eles enfrentariam coisas parecidas na terra de Canaã, mas que eles não deveriam temer. O fato é, a guerra, a perseguição era uma realidade, tanto para a primeira geração lá no Egito, quanto para a segunda geração que iria entrar. E Moisés estava querendo deixar isso claro, e querendo deixar claro que por vezes a perseguição é muito grande, é gigantesca. Faraó então se mostra o grande opositor da liberdade do povo de Deus, e se levantou com poder assombroso para persegui-lo. Faraó não poupou armas, não poupou recursos. Amados irmãos, nós de fato não enfrentamos guerras físicas, nós não temos um faraó vindo atrás de nós com carruagens, nós não nos envolvemos em guerras santas, nós não enfileiramos tropas para lutar contra os ímpios. Não é essa a nossa realidade. A guerra de Israel era, a nossa não. Mas não significa que nós não enfrentamos batalhas. Como eu disse, sim, a vida cristã é uma grande batalha, e sendo uma grande batalha, certamente o maior inimigo das nossas almas, Satanás, junto com o mundo e também a nossa própria carnalidade, se levantarão. E meus irmãos, não tenham dúvida, Satanás não poupa esforços para destruir a nossa fé. Satanás não poupa esforços. Satanás tem armas afiadas, prontas para nos atravessar.
Satanás é como um leão que está ao nosso derredor, bradando e procurando uma brecha para saber quem ele pode devorar, e ele não poupa esforços. Nós não enfrentamos guerras físicas, mas pode ter certeza que se você de fato é um cristão, você será perseguido por Satanás, pelo mundo e pela sua carne, e por vezes você será pressionado a abandonar a sua fé. E como Satanás faz isso? Por vezes ele vai usar ideias. Você vai para a faculdade e então você começa a ouvir algumas coisas, começa a ouvir que a fé cristã não faz sentido, que é irracional, que são contos de fadas. Você começa a ouvir que na faculdade é lugar de ciência e não de fé. Você começa a ouvir que cristianismo é uma coisa ultrapassada, machista, egoísta. E então você começa, a tendência que nós temos é encolher diante dessas ideias, é nos amedrontar, e nós nem queremos mais dizer que somos cristãos, porque nós sabemos as consequências. Talvez uma nota baixa, talvez o desagrado de um professor, talvez a perseguição, talvez uma reprova. No nosso trabalho, Satanás utilizará as armas que ele tem. Ele nos pressionará a deixar a santidade, a deixar o bom testemunho, a deixar a honestidade por uma promoção às vezes. Por vezes ele nos pressionará com o desemprego, com a possibilidade do desemprego, porque por vezes nós seremos colocados contra a parede e seremos quase que obrigados à desonestidade, porque senão nós perderemos o nosso sustento. Talvez na sua própria família pessoas se levantem tentando te desviar da fé cristã. Talvez você seja zombado nas áreas mais próximas de relacionamento que você tem. Satanás usa todas as armas que ele tem. Ele não poupa esforços. E a tentação que nós sofremos é retroceder. A tentação que nós sofremos é abandonar a fé. Mas sabe o que é mais impressionante nesse texto? É que de fato as lutas e a perseguição são uma realidade. Mas o versículo 8 nos mostra algo impressionante. O Senhor endureceu o coração de Faraó. Há uma ênfase aqui na pessoa de Yahvé, o Deus da aliança. O Deus que tinha uma aliança com o povo de Israel é exatamente o mesmo Deus que endurece o coração de Faraó e faz com que ele vá atrás do povo de Israel. E o final do versículo nos mostra que Israel estava tranquilo. Essa expressão aqui traduzida como os filhos de Israel saíram afoitamente, no original poderia ser traduzida literalmente assim: e os filhos de Israel saíram com mão levantada. O que significa? Que os filhos de Israel saíram com confiança, saíram com tranquilidade. Israel havia sido liberto depois de 400 anos, e com mão forte, eles estavam felizes, eles estavam se sentindo seguros. Mas então o Deus da aliança endurece o coração de Faraó. Nós sabemos que essa expressão endurece o coração de Faraó não significa que o Senhor colocou maldade dentro do coração de Faraó. Não é assim que Deus age. A Escritura nos mostra que Deus não tenta a ninguém e Ele mesmo não pode gerar o mal, porque Ele é luz e nele não há treva nenhuma. Deus não é o criador do mal moral no nosso coração, mas é fato que Deus usa mesmo os maus para os seus propósitos santos. E como Ele endurece o coração? Como Ele fez com Faraó e como Ele continua fazendo hoje. Ele pega uma pessoa má, que já tem o desígnio de fazer aquilo que é pecaminoso, e então Ele retira a sua mão bondosa que restringe a maldade da pessoa. Ele tira a sua mão, Ele tira a sua graça comum, e então aquela pessoa põe para fora toda a maldade, todos os desígnios malignos que estão dentro do seu coração, que ela só não tinha colocado antes, porque Deus estava restringindo o coração dela. Deus não coloca o mal, mas Deus deixa de restringir, e então Ele pega a maldade do coração humano e direciona para os seus próprios propósitos santos. O que isso quer dizer, meus irmãos? É que o Senhor é soberano mesmo sobre as forças do mal.
Faraó aqui não está agindo sozinho. Veja que de fato é ele quem é mau, é ele que é rancoroso, é ele que é obstinado, é ele que é arrogante e acha que pode vencer o povo de Deus, é ele que está a todo custo tentando chegar ao povo de Deus e destruí-lo. É ele a pessoa má, de fato, mas mesmo nas suas ações malignas, Deus está no controle. Está controlando tudo soberanamente. O que nós vemos então, amados irmãos, é que Deus controla mesmo o mal. Nós vemos isso na vida de Jó, por exemplo. Quando Satanás vai até Deus para pedir que Deus destrua Jó, o que Deus fala para ele? Vai, mas vai até aqui e não mais. Nós vemos que Satanás de fato destrói a saúde, destrói os bens e até mesmo leva a vida dos filhos de Jó. Mas quem está no controle de toda a ação de Satanás? Deus. Deus diz: você vai até aqui e não mais. Você vai seguir exatamente nessa direção com a sua maldade e não mais. Meus irmãos, quando nós somos perseguidos, quando o mundo tenta levar a nossa fé, quando Satanás se levanta com as suas grandes armas, nós precisamos ver a glória do Senhor, que está acima de toda essa maldade. O mal não age sozinho, o mal não está solto, Deus não está com o braço encolhido. Quando você é perseguido no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, Deus não está com o braço encolhido. Ele está no controle de todas as coisas. E sabe como nós conhecemos a glória do Senhor? Quando somos perseguidos, quando nós reconhecemos esse controle absoluto de Deus sobre o mal. E apesar de estarmos sofrendo, e apesar de estarmos de fato padecendo, e apesar de estarmos de fato numa situação completamente difícil diante das situações, nós nos lembramos: Deus está no controle. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Mesmo Satanás não pode tocar na minha vida se o Senhor não permitir. Mesmo Satanás só vai até um ponto e depois retrocede, porque é o Senhor que está no controle. Então, mesmo quando somos perseguidos, a glória do Senhor se revela a nós, porque a perseguição foi ordenada pelo Senhor. Ele fez isso para propósitos benéficos, e só pelo fato dele controlar, nós podemos ver Deus revelando a sua glória. E o povo de Israel deveria ter olhado para Faraó e se lembrado disso. Então ele lembraria da grande glória que é o seu Deus. O inimigo é forte, o inimigo é poderoso, o inimigo é impiedoso. Deus é muito mais poderoso do que tudo o que pode se levantar contra nós. Ele está no controle. Ele é o rei do mundo, não as forças do mal. Portanto, lembre-se da soberania de Deus. E em segundo lugar, lance fora todo o medo. No versículo 10 a 12, o texto vai nos falar sobre a reação do povo de Israel aos egípcios. O texto começa dizendo que, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e temeram. Veja que o texto destaca aqui a figura de Faraó. A ideia que o Moisés está dando é que naquele momento Israel praticamente via apenas a figura de Faraó. Por quê? Porque não existia nenhuma pessoa no mundo que aquele povo que acabara de sair do Egito temia mais do que Faraó. Quem era Faraó? Faraó era a autoridade máxima que tinha escravizado aquele povo durante séculos. Faraó era a autoridade máxima que tinha o poder, até pouco tempo atrás, de deixar viver e fazer morrer. Faraó é aquele que, quando Moisés foi falar com ele pela primeira vez, aumentou o trabalho de Israel. E na mente do israelita naquele momento, Faraó era a maior ameaça que ele podia imaginar. É o pior inimigo se aproximando. É o maior medo possível chegando perto. A ideia que o texto nos dá é como se os filhos de Israel se levantassem e praticamente não vissem o exército dos egípcios, mas vissem apenas Faraó de pé, e isso os fez tremer. Mas, meus irmãos, vamos analisar isso um pouco racionalmente.
Vamos olhar de uma perspectiva completamente humana. Não faz sentido? Não é lógico a reação do povo? Não é lógica a reação do povo? Diante deles estava a pessoa mais temível da terra naqueles dias. Era o rei mais poderoso. Faz sentido. A reação deles é uma. Olhem o progresso. Eles veem Faraó, eles ficam com muito medo, e então eles clamam ao Senhor. E o clamor aqui, essa palavra que é traduzida como clamor, significa literalmente choraram em prantos. Eles gritaram em choro em alta voz. Pense 2 milhões de pessoas chorando e gritando aos ouvidos do Senhor, porque eles viram uma pessoa. Mas fazia sentido. Olhando numa perspectiva humana, como nós reagiríamos se nós víssemos um inimigo da nossa nação se aproximando com um exército muito maior e estivesse nos cercando? Se nós ficássemos sabendo que os Estados Unidos está a ponto de enviar uma bomba atômica para essa cidade, qual seria a nossa reação? Nós ficaríamos com medo, é óbvio. Entretanto, olhando apenas de uma perspectiva humana fazia sentido, porque o povo de Israel teme e chora, e então responde com tanta malcriação, porque eles haviam se esquecido de um detalhe muito importante. Quem os libertou foi Yahvé. A reação deles é de sarcasmo, é de escárnio contra Moisés. Moisés, estava faltando túmulo no Egito, é por isso que você nos trouxe aqui. A gente vai morrer agora mesmo. Era mais fácil ficar lá. Você nos deu esperança. A gente nem queria sair do Egito, foi você. O texto é claro quando eles dizem: foi você que nos fez sair de lá. A gente nem queria. Era melhor ter ficado lá. Agora olha a situação que nós estamos. Eles estavam com medo. Eles estavam aterrorizados. Mas eles se esqueceram que a perseguição que eles estavam enfrentando era fruto de algo maravilhoso. Por que eles estavam sendo perseguidos, amados irmãos? Por um motivo: porque eles estavam livres. Se eles continuassem debaixo do jugo de Faraó, eles nunca seriam perseguidos. Se eles continuassem debaixo do Egito, eles jamais precisariam se preocupar com perseguição de exército nenhum. Eles esqueceram que a perseguição era fruto da liberdade que o Senhor tinha acabado de dar a eles. Meus irmãos, muitos anos depois, o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz algo semelhante. Ele diz que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós, quando por causa do meu nome vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós, porque é grande o vosso galardão nos céus. Por que é bem-aventurado o que é perseguido? E por que aquele povo de Israel deveria se sentir feliz por ser perseguido? Porque só é perseguido quem está livre. Ser bem-aventurado por ser perseguido é motivo de fato de alegria, porque se nós estamos sendo perseguidos pelo nome de Cristo, porque se nós estamos sendo perseguidos porque um dia Cristo nos libertou, nós já não fazemos parte do mundo, nós já não estamos debaixo do império das trevas, mas fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Satanás não se opõe aos seus súditos, Satanás não se opõe, não persegue, não destrói os seus escravos. Muito pelo contrário, Satanás dá conforto, Satanás dá alegria, Satanás ilude para que eles se esqueçam da eternidade. Mas nós não somos assim. O povo de Israel não era mais assim. Era um povo livre, e em Cristo Jesus nós somos livres, e é por isso que enfrentamos essa guerra. É por isso que somos perseguidos. É por isso que dia a dia nós somos entregues à morte por amor de Cristo Jesus. É porque somos livres. Portanto, o que Israel deveria fazer não era se acovardar, não era sentir medo, não era murmurar, não era se entregar ao medo, mas era se alegrar.
nós não podemos sentir medo da perseguição. Nós devemos ficar felizes, porque o dia que nós somos perseguidos, não porque nós somos pecadores, não porque nós somos desonestos, não porque nós ofendemos as pessoas, não, mas como Pedro diz, se nós somos perseguidos por causa do nome de Cristo, grande regozijo deve haver em nós, que estamos sendo perseguidos por sermos livres. E veja que toda essa murmuração de Israel e todo esse desejo de ter ficado no Egito é fruto do medo. Do medo. E quando nós estamos com medo, a tendência é que nós comecemos a reconsiderar muitos valores que temos. Quando Satanás se levanta contra nós, quando o mundo se opõe às nossas convicções e nós ficamos com medo das consequências que isso vai gerar, a tendência é que nós queiramos, pelo menos um pouquinho, diminuir o caminho estreito, alargar ele um pouquinho, pegar atalhos e abandonar as nossas convicções e as nossas práticas. Naquele livro clássico da fé cristã, O Peregrino, que é uma alegoria, é uma história que ilustra a caminhada do cristão que sai da cidade da destruição e vai até o céu. Há um momento que o cristão está andando no caminho correto. Então, ele começa a se sentir muito cansado, porque o caminho é estreito e é difícil, ele está enfrentando muitas lutas. E de repente ele vê que o muro que cerca o caminho é baixo. Então ele olha para o outro lado do muro e ele percebe que tem um atalho. Então ele pensa: talvez o caminho não precise ser tão difícil assim. Talvez eu possa amenizar um pouquinho essa inimizade que eu estou sofrendo do caminho. Talvez eu possa pegar um atalho. Talvez eu não precise continuar assim, sendo tão radical e vivendo de forma tão santa. Talvez eu possa sim abrir mão aqui de alguns preceitos, abrir mão aqui de algumas práticas, abrir mão aqui de algumas verdades, para continuar avançando com um pouquinho mais de conforto. Então o cristão sai do caminho e pega o atalho. Só que ele não sabia uma coisa: aquele atalho fora feito por um gigante chamado desespero. Então o cristão estava com medo da dor, e ele queria pegar um atalho, e vai então para as terras do gigante, e o gigante o captura, e o leva para o calabouço, para o castelo da dúvida. John Bunyan escreve essa analogia para mostrar que quando nós temos medo do caminho, quando nós temos medo dos nossos adversários, a tendência é que nós comecemos a duvidar. Só que a dúvida nos leva a ficar aprisionados ao desespero. Se nós abrirmos mão dos nossos valores, se nós abrirmos mão da verdade do Evangelho para ter uma vida mais confortável deste lado, tudo o que restará para nós no final da caminhada é desespero. Desespero. É isso que o povo experimenta. E talvez nós estejamos, de fato, experimentando algo parecido com o que esse povo experimentou. Quando as lutas vêm, quando nós somos desafiados na nossa fé, estamos prestes a naufragar, será que nunca passou na nossa cabeça: será que não era melhor eu continuar descrente? Será que não era melhor o jeito que eu vivia antes? Poxa vida, quando eu era do mundo, eu podia sair no final de semana, não tinha que me preocupar com escala, eu não tinha que me preocupar com igreja, eu não tinha que me preocupar com pessoas confrontando o meu pecado, eu não tinha que me preocupar com nada disso, eu não tinha que me preocupar com como eu me vestia, eu não tinha que me preocupar com quem eu me relacionava, nada disso, mas agora eu preciso. Será que não era melhor a minha vida anterior? Será que a gente não duvida? Será que a gente não faz que nem esse povo e olha para o Egito com saudade? O que nós não percebemos é que nós não devemos ceder ao medo. Nós conhecemos a glória de Deus, meus irmãos, quando o Egito é tirado do nosso coração, e então nós conseguimos, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às oposições e dores, usufruir da liberdade que há em Cristo Jesus. E não há nada melhor que isso, porque o amor de Cristo lança fora todo medo, porque a liberdade que Cristo nos dá, nos liberta para uma vida plena, de regozijo, onde não há desespero. Então veja que quando nós enfrentarmos lutas, nós temos
que nos lembrar que nós não precisamos ficar com medo, porque nós já somos livres e o nosso Redentor continua vivo. Nós conhecemos a glória de Deus quando nós não sentimos mais saudade do Egito, quando Satanás se levanta contra nós, mas usufruímos da liberdade plena em Cristo Jesus. Portanto, conhecendo a glória de Deus em meio às perseguições, em primeiro lugar, lembre-se da soberania de Deus. Em segundo lugar, lance fora todo medo, usufrua da liberdade que você tem, não sinta saudade do Egito. E em terceiro lugar, veja a salvação do Senhor. Veja a salvação do Senhor. A resposta de Moisés é uma das respostas mais belas que nós temos no Antigo Testamento. Há uma situação de crise. Moisés se levanta e diz: não temais, aquietai-vos e vede a salvação de Yahvé. E eu li salvação porque a palavra aqui para livramento é salvação. Literalmente o texto diz: vede a salvação que o Senhor da aliança fará em favor de vós. Mas eu quero chamar a atenção para as ordens que Moisés dá ao povo. A ordem que eu quero destacar aqui, em primeiro, é aquietai-vos. Aquietai-vos. Esse verbo tem um significado mais próximo, não apenas a ficar em silêncio, mas a ideia é de aquietar no sentido de parar de se mexer. Sabe quando uma criança está correndo e aí você diz: fica quieto. Você não quer que ela fique em silêncio, não é esse o ponto, mas você quer que ela pare de se mexer um pouquinho. Essa é a ideia. E esse termo é um termo normalmente utilizado em um contexto militar. O que Moisés está falando aqui é para o povo permanecer. Permanecei. A ideia é: tomem posição. É quando um general se coloca diante de uma tropa toda desorganizada, que está ali conversando, batendo papo, e então vai começar a guerra. E então ele grita para aquela grande tropa e diz: tomem posição, preparem-se. E o que o exército faz? Na mesma hora, todo mundo bate continência e estão prontos, aptos para a luta e atentos ao que o general irá dizer. Esse termo aqui é utilizado muitas vezes na Escritura para o povo se preparar para quando Deus irá se revelar por meio de teofania. Teofania são manifestações físicas de Deus. Por exemplo, quando Deus se mostra na sarça ardente lá no deserto para Moisés. E essa palavra é utilizada alguns capítulos depois, no capítulo 19, quando Deus vai dar a lei para o povo. O texto nos diz que Moisés sobe ao monte e o povo então fica em pé, ou de pé, no pé do monte. Essa expressão, o povo fica em pé, é literalmente: o povo tomou posição. A ideia é que o povo estava em volta do Sinai, prontos como um exército, apenas esperando a manifestação da glória de Deus. E o que Moisés está mandando o povo fazer é exatamente isso: tomem posição como um exército e prestem atenção no que vai acontecer. Deus vai se revelar. E é exatamente isso que ele manda depois: tomem posição e vede. Mas é estranho, bastante estranho, porque quando um exército é chamado a tomar posição, é porque a guerra está às portas. E o general então dá as orientações e o exército apenas fica esperando uma palavra: avante, vão, lutem, entreguem suas vidas, batalhem até o final, algo do tipo, mexam-se. Mas o exército de Israel não faz isso. Não é para eles tomarem posição, ficarem em guarda e lutarem. Não é. É para tomar posição e ver. Nenhum exército toma posição para ficar olhando a guerra. Nenhum. É estranho. É bastante estranho. Mas o que Israel deveria ver? Como eu disse, Israel deveria ver a salvação de Yahvé. A salvação. Como eu disse, a palavra aqui é justamente a palavra Yeshua. A salvação de Yahvé.
Como eu disse no começo do sermão, Êxodo é a grande história de como Deus pega um povo e o salva da escravidão e faz aliança com ele. Aqui Deus está se revelando mais uma vez e vai encerrar o arco de Faraó, mostrando que ele é o Deus salvador do seu povo, mostrando que a sua glória é salvar o povo de Israel, mostrar que a sua glória se manifesta porque ele tem prazer de livrar o seu povo de um inimigo muito mais forte, o inimigo que o povo nunca poderia derrotar pelas próprias forças. Deus mostra a sua glória perfeitamente no ato de salvar. Mas vejam, meus irmãos, se nós pegarmos esse texto e aplicarmos ele, como muitas pessoas fazem, ao lerem e ao pregarem esse texto, as simples situações da nossa vida, é muito pouco. Porque como nós olhamos para esse texto normalmente, nós já começamos a colocar os personagens. Eu tenho meu faraó, é o meu chefe lá do trabalho, que me oprime, que é um chefe carrasco, ele é meu faraó. Mas o texto diz que eu só preciso ficar olhando, porque Deus me libertará, Deus me salvará. Quem é o meu opressor? É a falta de dinheiro, é a situação financeira ruim que eu estou passando, mas o texto diz que Deus me salvará disso. É assim que normalmente nós aplicamos esse texto. Mas veja, se nós aplicarmos assim, é pouco, é muito pouco. O Senhor não está se revelando um Deus salvador de situações corriqueiras da nossa vida. De fato, pode ser que Ele nos livre desses desconfortos, pode ser que Ele nos liberte da doença, pode ser que Ele nos reverta a situação financeira, mas Ele não tem compromisso nenhum em fazer isso. Por quê? Porque a glória do Senhor em salvar se manifesta plenamente, não quando Ele nos salva da doença, não quando Ele nos salva da pobreza, não quando Ele nos salva da morte, mas quando Ele nos salva do pecado. E onde está a salvação do Senhor? Quem é o Yeshua? É Jesus Cristo. Cristo Jesus é a salvação. Esse texto, portanto, nos mostra que Deus tem prazer em salvar, e Cristo Jesus é a maior expressão do prazer que Deus tem em salvar o seu povo. Inclusive, lá em Mateus é nos dito que o nome dele será Jesus, que é uma derivação de Yeshua, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Cristo Jesus, amados irmãos, é a suprema salvação do Senhor, e sendo a suprema salvação do Senhor, Ele é o ápice da expressão da glória de Deus em nossa vida. Ele é o ápice, Ele é a melhor coisa. Portanto, esse texto não está tratando sobre meras lutas físicas, porque se for só isso é muito pouco. Porque se Deus nos livrar da pobreza, porque se Deus nos livrar da doença, porque se Deus nos livrar de um trabalho ruim, e nossa alma continuar na morte, não vale de nada. A glória de Deus é manifestada, porque Jesus Cristo, a salvação de Deus, veio ao nosso encontro. E é para isso que o texto está apontando a história de um Deus que liberta o seu povo. E a questão aqui é, como Ele liberta o seu povo? Por meio de Jesus Cristo. O final do versículo do texto nos diz, versículo 14: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calarei. O que está acontecendo aqui é que Yahvé fará guerra santa. Essa expressão aqui, que Deus pelejará por vós, inaugura no Antigo Testamento, é a primeira vez que aparece o conceito de Deus como um guerreiro. Yahvé é o Deus da aliança, mas aqui Ele começa a ser revelado ao seu povo como um Deus que peleja, como um Deus que é poderoso nas batalhas, como um Deus que é o Senhor dos exércitos, como um Deus que expõe os seus inimigos à ignomínia, como um Deus que sobressai sobre todos, como um Deus poderoso. E é exatamente esse o contexto da guerra santa. O que é uma guerra santa no Antigo Testamento? É quando Deus se levanta para guerrear em favor do seu povo, e Ele destrói os seus inimigos de tal forma que o seu povo não sofre nenhuma perda. E nesse caso aqui, Deus quer enfatizar tanto a sua glória no meio da perseguição de Israel, que Ele promete que sequer Ele vai usar Israel. O texto nos diz: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. A ideia aqui de calar não é apenas calar no sentido de ficar quieto, mas é de cessar atividade. O que Ele está dizendo é: Yahvé pelejará por vós, e vocês não vão fazer nada.
Nada. Absolutamente nada. Mas mais uma vez, é estranho, porque é um exército postado. Imagine a cena: o general chega diante do exército, convoca todas as suas tropas, o inimigo está vindo diante dele, e ele diz o seguinte: todo mundo quieto, todo mundo parado, ninguém faz nada. É completamente estranho, mas é exatamente isso que Deus está fazendo. Deus fará a guerra santa, e quando Deus se levanta para guerrear, o que o seu povo faz é ficar em silêncio e observar com total reverência como Deus vence os inimigos. E mais uma vez, se nós pegarmos este texto e aplicarmos apenas às nossas lutas corriqueiras, esse texto é muito pobre. Ele se torna muito pobre. Esse texto está apontando para uma realidade muito maior. Muito maior. De fato, há uma guerra acontecendo. De fato, nós estamos envolvidos em uma guerra cósmica entre Deus e as forças do mal, entre Deus e o pecado, entre Deus e a morte. Deus está revertendo as forças do pecado no mundo. Deus está julgando Satanás. E a grande questão é que nós não temos força nenhuma para vencer essa guerra. A grande questão é que eu e você, meus irmãos, se formos deixados sozinhos, seremos destruídos assim. Cristo diz a Pedro: Satanás pediu a sua alma para peneirar como trigo. E ele pode fazer isso. Nós não temos força para vencer a batalha. Nós não temos força para vencer o mundo por nós mesmos. Nós não temos força para vencer o nosso pecado, o nosso coração enganoso. Nós não temos força para vencer Satanás quando ele se levanta contra nós e tenta fazer com que a nossa fé naufrague. Nós não temos força. Mas nós estamos no meio de uma guerra. Como pode um exército que não tem força para vencer querer lutar? Nós lutamos sim, meus irmãos, mas exatamente como esse povo, nós olhamos para a salvação de Yahvé, olhamos para como ele peleja, olhamos para tudo isso e apenas usufruímos da sua vitória. Cristo Jesus é aquele que vence as forças do mal. Cristo Jesus é aquele que amarra o valente e saqueia a sua casa. Cristo Jesus é aquele, como diz Paulo em Colossenses, que na cruz do Calvário expôs os principados e potestades à vergonha e triunfou deles na cruz. Cristo Jesus é aquele que lá em Apocalipse 12:10 nos diz que na cruz expulsou o nosso adversário, o nosso acusador diante de Deus, a ponto de ele não poder fazer mais nada contra nós. Cristo Jesus é o grande guerreiro, é o grande vitorioso. Cristo Jesus é aquele que peleja e vence, e ele vence na cruz. Ele vence todos os exércitos do mundo, ele vence o mundo, ele vence o nosso coração pecaminoso, ele vence Satanás na cruz. Ele é glorioso. Portanto, Cristo é aquele que vence a guerra cósmica contra o inimigo. E nós conhecemos a glória de Deus quando fixamos o nosso olhar na vitória de Cristo. Nós enfrentamos lutas. A nossa fé às vezes parece que vai naufragar, mas não tema. Lembre-se da cruz de Cristo, lembre-se da sua glória, lembre-se de que Ele já venceu, lembre-se que Ele já expulsou o príncipe desse mundo, lembre-se que Ele é vitorioso. E eu quero concluir dizendo que é verdade que Cristo venceu. É verdade que nas perseguições nós podemos olhar e respirar um pouquinho mais e ver a glória do Senhor, que domina sobre o mal, que vence o nosso medo e nos dá a usufruir a liberdade de Cristo. E nós podemos ter a certeza que Ele já venceu a batalha contra o pecado na cruz. Mas a verdade é que ao mesmo tempo nós ainda enfrentamos lutas. Nós estamos entre aquele período que na teologia vai ser chamado de já, mas ainda não. Nós já experimentamos a vitória de Cristo. Nós já experimentamos como Ele vence Satanás, como Ele subjuga os seus inimigos. Nós já experimentamos tudo isso, mas a luta continua. Mas a guerra está sendo travada todos os dias, dentro do nosso coração, dentro das nossas casas, na nossa família. A guerra é pesada e muitos tombam. Mas haverá um dia que aí sim a vitória será consumada.
O que Cristo conquistou na cruz já nos afeta, mas um dia vai nos afetar plenamente, quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar, Ele expulsará de uma vez o mal do mundo. Ele renovará todas as coisas. Ele renovará o nosso coração. Aqueles anos de luta, de angústia, de perseguição, parecerão apenas uma longínqua lembrança, porque Cristo vencerá completamente. Ou melhor dizendo, Ele apenas consumará a vitória que Ele já conquistou. O nosso Senhor está voltando. E toda a maldade que nós vemos, e todas as pressões que nós sofremos, e todas as vezes que nós temos medo de naufragar na fé, tudo isso vai chegar ao fim muito em breve. Aguentemos mais um pouquinho, meus irmãos, aguentemos mais um pouquinho. Portanto, em meio às perseguições, aprendamos a reconhecer a glória de Deus, mesmo em meio às lutas, e nos lembremos que a nossa casa não é aqui, que Ele há de voltar. Esperemos a vitória final que já foi conquistada por Cristo. O que nós vivemos aqui, como disse um puritano antigo, são apenas ecos de uma batalha que já foi vencida lá atrás. E um dia esses ecos cessarão, e o nosso Redentor se assentará no trono, e nós nos assentaremos com Ele, e aí já não haverá mais perseguição. Até lá, igreja militante, avancemos, conheçamos a glória de Deus, mesmo em meio às perseguições. Amém.